pessoal, estamos aqui hoje, então, eu sou a professora Juliana. Nós vamos trabalhar com a unidade 3 do livro Perícia, Arbitragem e Atuário. Então, você formado em contabilidade, conseguiu compreender nas unidades 1 e 2 esse processo de trabalhar como perito contábil, uma área ainda, como eu posso dizer, carente de profissional, ampla, existente em todos os estados, mas que está a todo momento precisando de um profissional, porque não é qualquer contador que pode ser perito, precisa ser conhecedor, como nós já estávamos falando. O que eu venho apresentar para vocês na aula de hoje, na aula 3, é com relação à arbitragem, um novo foco, uma nova possibilidade de atuação que o contador deve fazer, né? Então, como que está estruturada a nossa disciplina? Nosso livro dividido em 5 unidades, na 1 sobre perícia, 2 sobre normas, na 3 sobre a arbitragem, 4 entra em atuário e a 5 dos produtos, então, e gerenciamentos de risco. O que nós vamos trabalhar neste momento? Nós vamos entrar na unidade 3, que é sobre a arbitragem contábil. Nós vamos entender o que é a arbitragem, quais são as formas de buscar soluções para os conflitos, quem são os elementos da arbitragem, a arbitragem relacionada agora com a nossa profissão contábil, e ali é muito legal. Nós vamos ver que a arbitragem, ela também atinge esfera institucional, dentro de instituições, e também para buscar litígios de forma internacional. Então, é o trabalho do do contador, podendo ser realizada no âmbito nacional ou em qualquer outro país. Primeiramente, quando a gente vai falar de arbitragem, é algo já normativo, já existe lei, chamada Lei da Arbitragem, um trabalho similar ao da perícia, mas ele tem um foco muito mais extrajudicial, né? Fora da justiça. Enquanto a perícia é um trabalho realizado, não todo, mas muito na parte judicial, a arbitragem é realizada na parte extrajudicial, fora do poder judiciário. Quais são os objetivos de aprendizagem? O que a gente espera, né, do aluno no desenvolver desta unidade 3? Então, a gente quer proporcionar, né, propiciar, apresentar para vocês conceitos e procedimentos de arbitragem, o que é, como que funciona, desenvolver o conhecimento dos conceitos, né, e experimentos relacionados com esse campo da arbitragem. O que a gente espera também? Que vocês consigam diferenciar as formas de resoluções de conflito, conhecer a legislação do profissional atuante na área da arbitragem e desenvolver conhecimentos para poder fazer o quê? Né? Para desmembrar essa arbitragem nas instituições e de forma internacional. Vamos lá, conceitos. O conflito surge de posições ou opiniões que se contrapõem advindas de duas ou mais partes sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo foco. Holanda diz o quê? Ele define a arbitragem como sendo um ato de arbitrar, sendo este uma solução de um litígio, de uma disputa, de uma demanda de uma pendência ou de uma sentença proferida. Nossa, parece bastante complexo, né? Mas aí eu sempre digo assim, que se a gente entender o português, facilita muito no entendimento. Só existe perícia, só existe arbitragem quando existe uma necessidade de buscar a solução para um litígio, para um conflito. Então, quando existem duas ou mais pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, que não concordam, que têm pendências, que têm problemas uma com a outra, faz-se necessário buscar um terceiro, um outro elemento, para trazer uma solução para o problema, né? Nessa solução desse problema, a gente chama-se então de um árbitro. Veja uma partida de futebol. A partida do futebol são dois times.
que conhecem as regras, que sabem jogar e que estão lá para ver quem ganha um do outro numa competição saudável e que todos sabem como funciona. Por que que surge o árbitro? Porque existem situações que, muito embora eles cumpram a regra, em determinado momento eles não sabem de quem foi o erro. Então tem que existir uma terceira pessoa que está lá no meio para poder decidir ou falar ou proferir uma decisão, uma sentença, uma opinião sobre aquilo que estava divergente entre as partes. Se ninguém fizer falta, se todos seguirem a regra, ninguém for impedido, ninguém der carrinho e for tudo certinho, o árbitro dá o apito inicial e o apito final. Mas caso surja um problema nesse desenrolar dessa partida, existe então a figura daquela pessoa para solucionar o problema. Em arbitragem é a mesma coisa. Só que não é sempre que numa sociedade, numa empresa, num contrato, já existe a figura do árbitro ali à disposição, esperando o momento para decidir alguma coisa. Mas as partes conhecem os contratos sociais, o contrato de financiamento, o contrato de empréstimo, sabe os serviços que o banco presta, né? As pessoas sabem como é um contrato de trabalho, um contrato de prestação de serviço, aquisição de um consórcio, pagamento de uma mensalidade escolar. As pessoas sabem como isso funciona, conhecem as regras, então não precisa ter árbitro por ali. A partir do momento em que surge um problema entre elas, elas precisam buscar. Ao invés de buscar-se a justiça, que é moroso, caro, demorado, a legislação te dá mais uma opção. Para a solução de conflitos, a gente pode se valer de outras formas. E a arbitragem é uma delas. Buscar por um arbitramento. Ele define como um ato de arbitrar, sendo que uma solução. Então, a arbitragem, ela propõe uma solução ao problema, assim como era o perito, também amparado por lei, por norma, mas de uma forma mais simples, digamos assim, mais voltada para o aspecto extrajudicial, fora do âmbito da justiça. Tá ok? Ainda dentro dos conceitos. A arbitragem é uma forma alternativa de resolução de conflito quando o Estado foi incapaz de conduzir o processo, quer por impossibilidade ou por negligência. A arbitragem foi regulamentada em 1996, nessa lei que prevê, então, que ambientes próprios, propícios, desenvolvidos fora do Estado para esse exercício. Exemplos são as câmaras de mediação. Então, o que acontece? Aqui na Unicesumar, existem vários momentos em que a gente chama aqueles momentos de fazer arbitragem, que é no sentido de buscar uma solução antes de se ir para a justiça. Pessoal, a justiça brasileira está assim, de processo e não dá conta de julgar tudo isso. Então, por uma questão, às vezes, de impossibilidade do Estado administrar tudo isso, a arbitragem, ela vem como uma forma de buscar a solução, fugindo um pouco desse aspecto judiciário. Então, a lei, ele cria local propício para que isso se desenvolva, para que isso ocorra. É o que a gente chama de câmaras de conciliação, né? Que ele traz ali, câmaras de mediação, câmaras de arbitragem. Não sei se na cidade de vocês tem, aqui em Maringá a gente tem uma, não estou fazendo propaganda, mas é só para vocês saberem, que chama-se TACOM, tá? É uma câmara de mediação. Então, assim, tem o mediador, né? Que é como se fosse o perito, que é um árbitro, que é uma pessoa conhecedora, né? Experiente, que tem conhecimento técnico, que está lá para ajudar a solução de conflitos. Porque nem todos os problemas brasileiros podem ser levados à instância judiciária, senão o juizado não dá conta de fazer tudo isso. Então, a gente tem, desde 96, lei que ampara que a gente possa tentar essa solução antes de uma busca lá na justiça, né?
Então, a lei ela estabelece a possibilidade da busca, então, dessa solução, desse conflito, sem precisar passar, então, pela justiça oficial em locais diferenciados. Ainda dentro dos conceitos, a gente pode abordar o quê? Quais são os aspectos, né, em qual nos enquadra essa arbitragem? Então, surge quando as partes não conseguem resolver suas demandas de forma amigável, né? Quando ninguém concorda com as coisas. É um procedimento de natureza informal, ó, fora do judiciário, sem aquela formalidade né, que o perito precisa cumprir. Olha a diferença. Exercida por qualquer pessoa de confiança das partes. O que a gente quer dizer com isso? O perito tinha que ser nomeado pelo juiz. O árbitro pode ser escolhido pelas partes. É aquela pessoa de confiança. É bem simples a gente entender, às vezes até na família a gente tem isso. Na família, então, existe primos, pais, irmãos, sobrinhos, netos, tal. E às vezes existe uma pessoa que é aquela considerada sábia dentro da família. Aquela que quando tem problema é aquele conselheiro, aquele que busca resolver. Resumindo, é aquela pessoa de confiança, é aquela pessoa que foi escolhida pelas partes. Então, quando a gente tem um conflito no qual a gente não consegue uma solução amigável, a gente busca uma solução menos formal ou informal, não precisa recorrer para o judiciário ainda. Vamos tentar buscar um árbitro ou alguém que a gente conheça, que eu confio, você confia, para tentar buscar essa solução. Essa é a figura, então, do nosso árbitro. Preza pelos aspectos do segredo, custo e celeridade. Tudo aquilo que lá na perícia tinha, que era o zelo, o sigilo, a responsabilidade, continua existindo na figura do árbitro, né? Porque ele também é um terceiro que busca no conflito. É uma forma privada, no sentido que a gente não busca ferramentas do Estado, a gente busca um órgão privado, e que muitas vezes é mais barato, tá? Ó, muito mais barato. Quando você vai para a justiça, você gasta para entrar com o processo, você gasta com advogado, gasta com audiência, gasta com perito, gasta com leiloeiro, gasta. Na arbitragem é de graça? Não. É privada. Também tem gastos, tá? Só que por ela ser mais rápida, a gente vai ver ali que ela tem um prazo de 180 dias para sair a sentença, a decisão, ela acaba sendo mais barata. Né? Então, quando a gente fala que é uma forma privada de solução, não busca o Estado, busca um outro estabelecimento propício para isso, normalmente as câmaras de conciliação, câmaras de mediação, câmaras de arbitragem. Eu estou falando mediação, arbitragem, porque isso são elementos de formas de solução de conflito. Existe a perícia judicial, existe a mediação, a arbitragem, a conciliação e a negociação. Tá? A gente está falando da arbitragem, mas existe outras. Não é uma solução de todos os conflitos, né? Óbvio que tem coisas que tem que ir para a instância superior, que vai para o judiciário, que só ele lá vai decidir. E tem coisas que não podem passar pela arbitragem. A arbitragem, ela vai se ater mais, a gente vai ver daqui a pouquinho, sobre o patrimônio. Sobre aquilo que envolve família, por exemplo, não pode ser passivo na Câmara Arbitrária. Porque esse profissional, ele é de escolha, de conhecimento técnico, mas ele não é aquele profissional obrigatoriamente concursado, ou concursado não, de curso superior, registrado, designado pelo juiz, né? Então, assim, não são todos os assuntos, todos os temas que pode ser resolvido, não são todos os conflitos, não são todos os litígios que são realizados pela Câmara de Arbitragem. Tem a ausência da interferência estatal, né? Então ela é fora do Estado, não tem interferência do governo, e aplicada somente sobre direitos disponíveis. O que são esses direitos disponíveis? Acho que até tem alguns slides que traz isso depois, no livro explica direitinho para vocês. Só pode ser relacionado com coisas que a gente pode movimentar, se dispor sobre uma mesa, né? Sobre um produto. Na internet, às vezes a gente acha vários exemplos sobre um consórcio de um produto, né? Sobre um fornecedor de matéria-prima, sobre aquilo que a gente pode se dispor. E isso pode passar por essas câmaras de arbitragem, né? Aqueles assuntos relacionados a pessoas que não se pode se transferir, aí, que são direitos, coisas assim, não são passíveis de serem trabalhados nas câmaras de arbitragem, ok?
Quais são as vantagens? Muitas são as vantagens da gente trabalhar com a arbitragem e não com a perícia. Então, a perícia é quando a gente busca a solução do conflito lá no judiciário, na maioria das vezes. A arbitragem é uma forma da gente fazer a solução de um conflito fora do Estado. E aí tem algumas vantagens. A primeira dela, economia. Você faz uma análise do custo-benefício de você se fazer. Né? É algo que não precisa lá de um perito do juiz, um conhecedor, alguém que a gente tem confiança, consegue nos auxiliar e colocar fim a isso. Então, é uma análise do custo-benefício. Favorece muito. Não é a única vantagem. Temos a vantagem da rapidez. Assim como na perícia existe a elaboração do laudo, assim como na perícia existe uma sentença do juiz, na arbitragem existe uma sentença que a gente chama de uma decisão arbitral, né? Uma decisão arbitral. É rápida. Essa decisão arbitral, ela é expedida em até 180 dias. Por outro lado, se você lá no aspecto judiciário, seu processo pode ser resolvido em 180 dias, 18 meses, 18 anos e assim sucessivo. A justiça, então, ela não tem um prazo fim para trazer essa decisão, essa sentença, essa tomada de decisão. Já na arbitral tem, por ela ser privada, por ela estar fora do regulamento do governo, então ela tem algumas coisas para poder agilizar e dar, então, realmente a solução desse conflito. A especialidade. Quando a gente fala assim que ela é executada por um profissional conhecedor, como ele tem conhecimento técnico, ele vai trazer a solução, que é a sentença, que é a decisão, de uma forma objetiva. Não no sentido de ser de marca X, objetivo no sentido de ser direta, fixa, definida, bem amparada, sem possibilidade de ficar fazendo devaneios, né, dúvidas. Então, nesse sentido de ser executado pelo profissional também conhecedor do tema, também com domínio do conteúdo e que tem, então, essa possibilidade de trazer uma solução clara a esse problema. Confiabilidade. Uma das vantagens é a confiabilidade. Muito embora a perícia também tem que ter. Não pode, né, um árbitro que trabalha numa câmara de arbitragem ficar falando numa rodinha de amigos, numa reunião de família, litígios, conflitos, problemas de clientes no qual ele está atuando, trabalhando em relação a isso. Então, a confiabilidade é uma das vantagens e aquilo que se espera também do profissional. Então, a lei garante essa confiabilidade, né? Não é que espera-se, tomara que ele não fale, ele não pode falar. Né? É uma questão de conduta doutrinada em lei, né? Então, ela tem essa vantagem do custo-benefício, da confiabilidade, da especialidade, da autonomia da vontade. É bem simples de entender a autonomia da vontade. Perícia. Juiz nomeia um perito que não pode ter relação nenhuma com nenhuma das partes. Se ele tiver, ele tem que se declarar impedido ou suspeito de realizar. O árbitro, muitas vezes ele é conhecido. E ele só é árbitro quando as duas partes concordam que aquela pessoa é árbitro. Se o fulano tem o árbitro A e o fulano o árbitro B, eles precisam escolher um C. Porque o árbitro, para a busca da solução do litígio do arbitramento, tem que ser aceito por ambas as partes, tá? Tem que ser eles podem escolher e os dois têm que aceitar o mesmo árbitro. Então, é facultado, tem a possibilidade de cada um escolher um, mas aí eles não poderão ser. Terá que ser um que ambos estiveram de aceitação. Algo assim que dá muita vantagem para a arbitragem é essa última, que a gente fala de segurança jurídica. Pessoal, uma sentença arbitral, que é uma decisão do árbitro, o perito não decide, tá? O perito faz prova, quem decide é o juiz. A sentença arbitral, que é uma decisão feita, redigida, escrita pelo árbitro, num documento de comum aceitação das partes, as partes aceitaram, foi feita uma sentença de acordo com a decisão,
Essa sentença, ela tem o poder de um título executivo. Quando a gente fala assim que ela tem a segurança jurídica, nem sempre essa sentença precisa passar por uma aprovação do judiciário. Porque essa sentença é fruto de um acordo, de uma aceitação, de uma solução das partes. Essa solução redigida e aceita pelas partes tem poder de executivo. Então, supondo que seja uma decisão assim, olha, um está devendo e não tem condições de pagar, o outro quer receber, litígio. Esse quer pagar em 20 vezes, esse quer receber à vista. Vão para uma câmara, tira-se o juro, tira-se as moras e acorda-se que será pago em 5 vezes, todo mundo está de acordo, sai a sentença com a decisão, ela tem um poder de título executivo. Se esses valores não forem pagos em 5 vezes, esse documento, essa sentença, essa decisão pode ser executada no judiciário, como se fosse um contrato mesmo bancário assinado para poder ser executado. Então, ele tem uma validade muito forte, tá? Então, quando a gente fala que essa segurança jurídica é nisso. Então, muito embora o árbitro seja fora do Estado, não tem interferência do governo, do Poder Judiciário com relação a isso, o documento que sai dessa solução de conflito, desse litígio, ele tem o mesmo poder, então, de um contrato judicial qualquer para poder ser executado e cobrado. A gente chama de título executivo aquele documento que pode ser cobrado, executado e que é garantido, então, para poder ser utilizado como forma de pagamento, cobrança e ir para o judiciário daí. Bom, nós vimos que a arbitragem, então, é uma forma regulamentada, com lei, amparada pela legislação, de busca de solução de conflitos. Mas não é a única, tá? Então, existem outras alternativas, algumas muito mais simples, que consistem na gente em buscar a solução de um problema. Então, a gente pode usar exemplos simples de um fornecedor de matéria-prima e uma loja, uma empresa que compra matéria-prima, sei lá, uma panificadora, por exemplo. Então, a panificadora, ela precisa de matéria-prima, precisa de farinha para fazer bolo, para fazer produtos. Um fornecedor tem prazo para entregar. E se esse fornecedor entrega produto vencido, produto errado, atrasa na entrega, compromete a produtividade. Pronto. Existe um problema, existe um conflito, existe um litígio. Existem formas de buscar solução para esse litígio. Uma das formas é a negociação. O que é a negociação? A negociação é o processo de resolução desse conflito, resolução desse litígio, na qual as partes envolvidas procuram decidir por si mesmas sobre essas diferenças. Não há interferência de um terceiro. Pessoal, isso cai muito em questões de concurso, exame de suficiência, assim por diante. Na negociação, o que é negociar? Vou negociar uma nova forma de pagamento. Eu vou ligar lá para o cara e vou ver se eu posso pagar de uma outra forma. Ó, eu vou negociar a minha saída após o trabalho para uma churrascaria. Vou ter que ligar lá para outra pessoa, dizer se está ok, se eu posso ir. Negociar é a gente ter um problema e as partes, entre as duas partes do conflito, buscar uma solução. Não existe um envolvimento de terceiro. Essa panificadora pode ligar para o cara e falar assim, meu amigo, assim não está dando. Toda vez que eu preciso da matéria-prima, essa matéria-prima não chega para mim, está atrasando minha produtividade. O negócio é o seguinte, ou você cumpre esse prazo, ou eu vou trocar de fornecedor. Buscou a solução sem envolver um terceiro. Isso é o que a gente chama de negociação. Negociar, então gravem isso, negociar é essa busca dessa solução desse conflito entre as partes envolvidas, onde não existe a figura de um terceiro de que busca lá, ó. Lembra, na perícia precisa do perito, né? A negociação não precisa de ninguém de fora, tá ok? Então, a negociação é uma das formas de buscar a solução. Existem outras formas de buscar a solução. A mediação. E a mediação está aumentando muito. O termo está relacionado à intercessão ou intervenção. Ocorre quando a participação de uma pessoa neutra
que ajuda as partes envolvidas a tomarem sua decisão. Esse mediador age como um facilitador, usando de habilidade para levar as partes a encontrarem a solução de suas demandas. Então, existe uma lei, que é a Lei 13.140, que dispõe sobre a mediação no Brasil, que fala assim, ó, define a mediação como uma atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que escolhido ou aceito pelas partes auxilia e estimula a identificar e desenvolver a solução consensual, né, para resolver essa controvérsia. É tão simples, para vocês vai ser fácil entender. Vocês têm professor formador, professor conteudista, professor mediador. O que é o professor mediador? É aquele terceiro, aquela terceira pessoa que é neutra. Ele não é nem o professor que te ensina a fazer na hora, ele não pode fazer o exercício, mas ele está ali para te auxiliar. O que é fazer uma mediação? É uma pessoa que está lá para, olha só a palavra, para facilitar, né? Traz a facilitação. Ele é usado, né, de uma maneira que vai contribuir e vai tentar fazer com que as partes cheguem numa solução. Pessoal, o mediador não decide nada. Não é ele que decide. Mas sabe como que é a questão do mediador? É aquele assim. Existe a farmácia que está buscando produtos a ser entregue na hora, medicação que precisa ser entregue, fornecedor que atrasa, que traz produto vencido e precisa ser vendido. Tentaram uma negociação por telefone. Não chegaram num acordo, né? Precisa de um terceiro. Esse terceiro, ele vem trazer a sua opinião, ele vai escutar um, ele vai escutar outro, né? Ele vai facilitar essa decisão entre as partes. Ele vai mediar esse conflito. Olha, é verdade, né? As medicação tem que chegar a tempo para ser entregue, não pode ser vencido. Mas olha, né? Existe problema com atraso de matéria-prima, demora o processo de produção para chegar. Ele vai dando os caminhos, né? Ele vai facilitando, ele vai atribuindo, ele vai contribuindo com informações. A mediação é algo assim mais novo, né? A arbitragem já é desde 96, a mediação, como a gente falou lá, ela tem já a lei agora a partir de 2015. Na verdade, a mediação não faz parte ainda das diretrizes curriculares do curso de Ciências Contábeis como uma disciplina. Não existe a disciplina de mediação, existe a disciplina de perícia e a disciplina de arbitragem. Mas a mediação agora ela é legalizada, ela é fundamentada, ela é estabelecida por lei. Então, a partir de 2015, já existe uma possibilidade de a gente buscar uma forma de solução de conflitos através de um facilitador, que seria esse da mediação. Então, esse terceiro, ele vem como uma forma, como uma possibilidade da solução de resolução de conflitos. Então, nós já vimos a conciliação, a negociação e já vimos a mediação. E aí existe a conciliação, que entra, então, como uma outra forma da busca da solução de conflito e que entra a figura do conciliador. Então, o termo conciliação significa o quê? Significa conciliar, ajustar, acordar, harmonizar pessoas. Como na mediação, uma pessoa neutra ajuda as partes, mas nessa opção, nessa alternativa de conciliação, espera-se que o conciliador proponha uma solução para a resolução do conflito, para a resolução do problema, para a resolução da demanda. Dependendo da instância jurídica, esse conciliador pode ser o próprio juiz, ou formado em direito, ou mesmo, né, de outras formações, de outros sindicatos. Não precisa ser contador, porque eu quero dizer que conciliador não precisa ser contador. Vamos lá. Negociação. As duas pessoas só que conversam, não tem nenhum terceiro. A mediação tem um terceiro, que é um facilitador,
Ele está lá para ouvir um, está lá para ouvir outro, sabe aquele que é o neutro ali na história, mas que não dá a sua opinião? O que difere da conciliação é que o conciliador, ele propõe uma conciliação. Concilia, ele dá um conselho. Ele propõe a solução do conflito. Não precisa ser formado, né? Não precisa ser juiz, mas muitas vezes o conciliador pode até ser o próprio juiz. Que é um exemplo, não sei se vocês já viram, né? Já trabalharam na área de perícia. Mas existe o que a gente chama de uma audiência de conciliação. Então, entrou no processo judiciário, né? Entrou na justiça. Primeira coisa que o juiz vai fazer é uma audiência de conciliação. Então, ele chama uma parte, ele chama uma outra parte. Um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Ele propõe, olha, pessoal, para a gente pôr fim nesse litígio, nesse conflito, vamos fazer assim? Se um concordar, se o outro concordar, decisão tomada. Acabou o conflito. Não é uma pessoa qualquer que está propondo uma conciliação. O conciliador não é uma pessoa qualquer, é um conhecedor e um que tem autonomia, que tem autoridade, que tem perseverança, que tem idoneidade, né? Que seja aceito por eles e eles estejam de acordo. Acabou. Conciliou, acabou o processo, resolve e tudo mais. Se não for no judiciário, pode ser fora. Então, pode se procurar o que a gente chama de câmara de conciliação. Então, por quê? Um quer tanto, o outro fala que deve tanto, e existe um conciliador que numa dessa reunião, né? Essa audiência que a gente chama de uma reunião, nesse momento, em que um é convocado, outro é convocado, eles estão no mesmo ambiente, vem um facilitador, um conciliador, ouve uma parte, ouve a outra parte e propõe uma solução com base no que ouviu e no conhecimento adquirido. Se for aceito, fim do litígio. Negociação sem ninguém, mediação facilitador que não tem processo de decisão e o conciliador que propõe, então, uma solução ao conflito. Essa pessoa, obviamente, tem que ser idônea e conhecedora do objeto que está sendo analisado e estudado, ok? Qual que é o objetivo? Tá, então a gente viu as formas de resolução de conflito, negociação, conciliação, mediação e arbitragem. Como eu já disse para vocês, a mediação ela está expandindo agora, a partir de 2015 que ela está fundamentada. Como eu posso falar, um campo de atuação ainda assim muito a ser explorado, muito a ser utilizado. Então vocês, futuros contadores, têm uma possibilidade enorme de atuar como contador, empresa física, trabalhando como pessoa física, como pessoa jurídica, empresa pública ou privada, pode ser perito, pode ser, então, árbitro ou mediador. A mediação está caminhando, mas é um processo a ser feito. Basta você, nessas câmaras, tá? De mediação, de conciliação, e se cadastrar, às vezes se cadastra por site, ou às vezes no próprio local, e você vai ser um membro, quando tiverem algum problema que é relacionado à sua área, eles podem te convidar, solicitar para você ir lá e atuar como mediador, como facilitador, desde que as partes, então, estejam de comum acordo. Como a nossa disciplina, o foco dela é a arbitragem, então agora a gente volta, a gente viu as formas de solução de conflito, volta a trabalhar um pouco mais sobre a arbitragem. Então a arbitragem já é algo um pouco mais antigo, né? Temos ela desde 96. Uma decisão com base e força jurídica, muito embora nem sempre passe pelo jurídico, mas que tem sido amplamente utilizado. Vamos ver qual que é, então agora, qual que é o objeto de estudo da arbitragem. Então, de acordo com a lei de 1996, ela estabelece que as pessoas capazes poderão valer-se de arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O que é algo patrimonial? Vocês, contadores, sabem que patrimônio é aquele conjunto, aquela junção de todos os bens e direitos, nossos ativos e as nossas obrigações do passivo de PL, de uma determinada pessoa ou uma entidade, né, se for uma pessoa jurídica. A gente considera direito disponível aqueles grupos de elementos que a gente está classificando no ativo, que vocês já conhecem, que podem ser disponibilizado, transferido, entregue
sobre forma de dinheiro, né? Então, o objeto da arbitragem, o que pode ser decidido na arbitragem que não precise ir para uma perícia, né? O que pode ser fora do judiciário e o que precisa ser para o judiciário. Pode ser discutido nas câmaras de arbitragem todos aqueles problemas, aqueles conflitos, aqueles litígios que têm relação com o patrimônio, com bens, com direitos, com obrigações. Desde que esses bens, esses direitos e essas obrigações possam ser atribuídos um valor monetário e possa ser transferido de uma pessoa para o outro. Coloquei aquela observação embaixo porque cai muito em provas, em exames, se questões familiares também é objeto de estudo na arbitragem. Mas não, direitos de família não podem ser objeto de arbitragem. É simples, né? Então, os pais estão separados e a mãe quer ficar com a criança 5 dias e o pai 2 dias. A gente não pode decidir isso numa câmara de arbitragem, porque a criança não é bem, não é direito, não está no ativo, não está no patrimônio, não é uma obrigação no sentido de dívida. O resultado dessa análise, dessa decisão, não pode ser medido em valor monetário que eu posso jogar de uma pessoa para outra, não posso disponibilizar de um para outro. Então, quando envolve a figura de algo que não pode ser transferido, que não pode ser valorado, que não faz parte desse patrimônio da empresa, quando eu falo patrimônio é ativo e passivo, bens, direitos e obrigações, então a arbitragem não tem competência para isso. Né? Então, questões aí tem que ir para a justiça mesmo e não pode fazer parte da Câmara de Arbitragem, ok? Convenção, né? Quando a gente chama de convenção de arbitragem. Então, a lei, também a lei de 1996, ela estabelece o quê? Que as convenções de arbitragem, né, é a expressão da vontade das partes interessadas, manifestada numa mesma direção e de socorrerem, né, buscarem na arbitragem para a solução dos seus litígios. A lei estabelece a cláusula compromissória, na qual as partes, em um contrato, estão se comprometendo a fazer o quê? A passar primeiro pela arbitragem a solução desses conflitos e só então depois que poderia ir para o judiciário. Essas convenções de arbitragem, pessoal, o que elas fazem? Então, é como se fosse uma vara da justiça, é um local, um espaço físico, onde é feita uma reunião, né? Onde as partes vêm estabelecer as suas verdades, buscam solução para um problema, e já existe a possibilidade, como que eu posso dizer? Vou fazer um contrato de compra e venda entre duas empresas. Então, existe um contrato entre, por exemplo, posto de combustível. Vou dar o exemplo de posto de combustível. Então, um posto de combustível que tem determinada bandeira, ele tem uma obrigatoriedade de uma quantidade de compra por um determinado período. Então, existe fornecedor, comprador, né? E entre essas duas pessoas existe um contrato de compra e venda. Ou um consórcio, né? Entre a empresa consorciada e a pessoa que está realizando o consórcio. Existe um contrato entre essas partes. Nesses contratos, eles podem ter uma cláusula, que a gente chama de cláusula compromissória, no qual eles dizem o seguinte, que havendo problemas ou divergências ou litígio entre as partes, que essas buscas de solução desse litígio devem se passar por uma câmara de arbitragem. Quando a gente vai abrir uma empresa, ou vários outros tipos de contrato, consta assim, elege-se Maria Alva como foro para a resolução de conflitos. Então, uma vez que deu problema, você tem que recorrer para o judiciário para resolver esse problema. Essa arbitragem, ela já garante que você pode colocar nesses contratos de negócios, desde que sejam, né, valores que possam ser disponíveis, né, que a busca da solução passe primeiro por uma câmara de arbitragem, já em contrato. O que isso garante? Que havendo descumprimento de uma das partes com relação àquilo que foi acordado, não pode recorrer direto para a justiça. Precisa obrigatoriamente passar primeiro por uma câmara de arbitragem, por uma reunião, por uma análise, ter a nomeação, indicação de um árbitro,
que vai avaliar uma parte, vai avaliar outra parte e vai proferir uma decisão. Ele vai decidir escrever uma sentença, uma decisão. Tem que passar por ali. Está previsto já em contrato, né? Então já é menos oneroso, tem várias vantagens que nós já vimos e obriga então a parte a fazer isso. Só que dentro dessa cláusula compromissória, algumas vezes eles podem ser o que a gente chama de cláusula cheia, né? Ou cláusula vazia. Na cláusula cheia, quando já está tudo definido certinho, resolve ali, já, né? Mas existem algumas vezes que é como se fosse uma segurança. A empresa faz o que a gente chama então da cláusula compromissória, né? Então, primeiro vai se passar por uma câmara de arbitragem antes de ir para a justiça, mas que para que aquilo seja executado, validado, né? Para que aquilo proceda para ser executado, precisa-se de um aval, então, de um juiz. E outras vezes não, né? Então, a arbitragem, essa sentença arbitral, que é essa decisão proferida pelo árbitro, ele tem a mesma força de uma sentença, uma decisão do juiz, né? A diferença é o conhecimento e a vontade que as duas partes depositaram naquela pessoa que fez, então, essa busca dessa solução desse conflito, ok? Então, é isso que está dizendo, né? Da cláusula compromissória. Se você quer já colocar uma forma da gente buscar uma solução, você já pode deixar contratado que vai primeiro para a Câmara de Arbitragem. Se tiver, não pode ir para o Judiciário. E se não tiver escrito nada, você pode ir para a Câmara de Arbitragem, como pode recorrer direto para a Justiça, tanto faz. Muito embora a Câmara de Arbitragem tende a ser mais rápida, mais barata e assim sucessivo. Qual que é a função do árbitro nessa relação de arbitragem, né? Em relação à arbitragem? Então, ele deve ter a mesma função, espera-se dele, já definido em lei, tudo aquilo que o perito também tem que ser, ok? Então, ele tem que ter a imparcialidade. O que é ser imparcial? Ele não vai privilegiar nem o fornecedor, nem o comprador. Ele não privilegia nenhum em detrimento em outro. Ele é a pessoa neutra, tá? Imparcial. Tem que ser independente, ou seja, ele não tem relação, ele está sem associação, dissociado em relação a qualquer uma das partes. Ele não deve para ninguém, ele não deve receber de ninguém. Ele tem que ter competência, tanto técnica, conhecedor de todo o conteúdo, ter domínio daquilo que irá trabalhar, daquilo que irá sentenciar de forma arbitral. Ele tem que ter competência ética. Assim como o perito precisa ter o código de conduta de ética, o árbitro também tem que ter a ética. Quando a gente fala que ele deve exercer a sua função com diligência, a gente diz que ele tem que ter um zelo no planejamento, na execução da tarefa. Porque o árbitro, ele vai fazer um pouco a figura do juiz e um pouco a figura do perito. O árbitro vai ouvir uma parte, vai ouvir a outra parte, vai usar o seu conhecimento técnico e vai trazer uma solução à sentença arbitral. Então, ele tem que ter zelo sobre aquilo que ele está fazendo, ele tem que ter conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo, né? Então, o árbitro, ele tem esse papel de juiz e de perito ao mesmo tempo. Por que alguém recorreria, então, à arbitragem e não ao judiciário? Por ser mais rápido, mais barato, de pessoas da vontade dos dois, imparcial e tudo mais. Ele tem que ter descrição. Quando a gente fala que ele tem que ter descrição, é sobre as guardas das informações das matérias relacionadas ao fato, né? Então, ele tem que ser uma pessoa discreta, nesse sentido mesmo, de manter o sigilo, manter o controle e colher esses documentos, trazer essa solução, sendo imparcial, né? Sem ter afinidade com nenhuma das partes, sem ter dependência de nenhuma delas. Ok? Arbitragem é a profissão contábil. Para ser perito contábil, tem que ser contador registrado no CRC. Para ser árbitro, não precisa ser contador. Pode ser qualquer profissão, desde que tenha conhecimento técnico daquilo que se vai sentenciar. A arbitragem ainda representa uma fatia tímida na solução de conflitos, principalmente no meio empresarial. As pessoas recorrem muito ao judiciário, né?
Atuando como perito indicado pelo juízo ou por indicação das partes, como assistente técnico, o contador deve buscar a solução do conflito por meio da prova pericial. Já na arbitragem, o objeto é o mesmo, mas o que muda é a forma de atingir a finalidade. Os peritos contábeis estão aptos a atuar na arbitragem. Nem todo árbitro pode ser perito. Nem todo árbitro pode ser perito. Porque o árbitro, ele pode ser conhecedor, pode ser aceito pelas partes, mas não precisa ter o registro habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. Já o perito precisa. Então, olha só, nem todo árbitro pode ser perito. Mas o perito, ele pode ser árbitro, porque ele tem todo o conhecimento e tem aquelas exigências a mais em relação à execução do trabalho, né? Então, a arbitragem é um caminho que ainda começa, tem menos exigência do perito. Então, você, enquanto acadêmico, existe muita possibilidade de já começar a atuar, tentar entrar nas câmeras de arbitragem, porque você não tem a necessidade, a obrigatoriedade, então, de ter esse registro habilitado em funcionamento. Nas pessoas físicas, até que há uma procura maior na arbitragem, principalmente quando é com relação à questão de cartões de crédito, pagamentos de dívidas, né? Busca-se muito as câmaras de arbitragem para não precisar recorrer para o judiciário. Já quando existe aquele conflito entre as empresas, há uma maior tendência para ir direto para o judiciário, sem passar, então, pelas câmaras de arbitragem, ok? A arbitragem institucional e o que a gente chama da internacional é que a lei de 96, ela também dá liberdade às partes para poder estabelecer, nomear, indicar, né, instituições que a gente fala o quê? Para fazer esses procedimentos, tanto técnicos e administrativos. Pode ser realizada no país, como pode ser realizada fora do país, né? São as chamadas instituições arbitrais, que são os conselhos, as câmeras, centros, então, de arbitragem. Essas instituições, que pode ser que tenha na sua cidade ou nas cidades próximas, elas têm regulamento próprio, nesse caso, então, que se responsabilizam pela organização, audiência, no sentido de reunião, conciliação, reunião, tá? Para poder tratar sobre esses documentos, essa comunicação entre as partes. Então, olha só, objetivando o quê? A solução rápida e efetiva que o propósito da arbitragem se põe, que é trazer a solução para esse conflito. Então, existe a possibilidade de ter um árbitro, pessoa física, que é o perito também, todo perito pode ser árbitro. Se não quiser a busca de uma pessoa idônea e de comum acordo entre as partes, existe a possibilidade de buscar uma instituição de arbitragem, que são essas chamadas câmaras, conselhos e centros de arbitragem. Como que funciona a arbitragem internacional? Então, olha só, nos países desenvolvidos, essa forma de busca de solução de arbitramento já alcança 80% das demandas. No Brasil, eu não tenho essa estatística, né? Mas é uma porcentagem bem menor. Quando você busca a solução de um conflito com uma empresa internacional, na maioria das vezes você vai primeiro recorrer a uma arbitragem internacional, para só depois, se não tiver solução nenhuma, é que vai recorrer, então, ao judiciário, tá? Os principais pontos que levam essas entidades internacionais a recorrer à arbitragem são, alternativa para as justiças estatais, então, inaptas, né? E ser muito morosa, muito cara. Realização da perícia por um país neutro na negociação. Pela possibilidade de escolher, então, quem decidirá sobre aquele feito, aquela causa. Então, pode-se, né, escolher a pessoa que vai trazer essa solução. Essa resolução de conflito, ela vem com base nas regras internacionais de ambos os países, se forem, por exemplo, de problemas de comércio exterior, e fica bem longe desse aspecto publicitário que tem a demanda da justiça do governo, quando a gente fala em justiça federal, estadual ou tudo mais. Então, a gente tem a possibilidade de buscar a solução de conflito na justiça, na perícia, na pessoa física do árbitro,
ou na pessoa jurídica da arbitragem, que são essas câmeras. Fora do país é muito utilizada, no país ainda é pouco. As câmeras internacionais talvez buscam países que sejam neutros, assim como a gente procura uma pessoa neutra na decisão, as câmeras internacionais para problemas também tendem a buscar questões neutras, tá ok? Então, no Brasil, a arbitragem está caminhando, mas chega lá, né? Ela reconhece a decisão do árbitro como sendo uma sentença, é um título que pode ser executado, né? Caso não seja voluntariamente executada, uma das partes ela pode entrar então com uma execução. Se não for cumprida, a pessoa que se sente lesada pode pegar essa decisão, essa sentença arbitral do árbitro e recorrer na justiça com relação a isso. E só para a gente poder finalizar, né? Nós devemos lembrar, então, que o laudo arbitral brasileiro ele tem o poder, né, de sentença. O que pode ocorrer nos casos estão previstos em lei. Ninguém pode anular um laudo arbitral no sentido de ser inválido, exceto um juiz. Não existe mudança. O que o juiz vai dizer? É nulo. Vamos fazer tudo de novo, esquece o que tinha. A gente começa desde o início. No sentido de que a sentença arbitral tem o poder do laudo, né? Então ninguém vai discordar de parte. Ou acata ou anula. E não é qualquer um que anula, tá? Não se anula assim. Apenas um juiz, um detentor, então, de poder pode se fazer isso. Espero que você tenha concluído, compreendido o processo da arbitragem. Finalizamos assim a nossa unidade 3 do livro. Muito obrigada a todos.